disposição esse tema da reforma tributária que estamos vendo aí desde o terceiro encontro, né? Já estudamos aí a criação, ou seja, através da emenda constitucional número 132 de 2023, onde houve a criação de três impostos novos, ou seja, três tributos, né, no sentido genérico, tributos, como prevê o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, tributos, né? Esses tributos têm espécies. Então, novas espécies foram criadas, a tratar-se aí da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, prevista no artigo 195, inciso 5º da Constituição Federal, a IBS, ou IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, previsto lá no artigo 156A da Constituição Federal, ainda tem um imposto seletivo, né, lá do artigo 153, inciso 8º da Constituição Federal. É importante que já estudamos aqui, analisamos o sujeito ativo, né, o sujeito passivo, e estamos aqui a verificar o fato gerador, né? Então, o sujeito ativo, como prescreve o artigo 119 da Lei 5.172 de 66, aquele que arrecada dentro da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Vimos lá as três esferas, né? A administração tributária federal, a administração tributária estadual e também a administração pública tributária municipal, né? Tem aquele processo administrativo que nós já vimos. Então, vejo que esse fato gerador está também atrelado àqueles elementos qualitativos que nós citamos desde o primeiro momento. Então, os elementos qualitativos são exatamente o sujeito ativo do artigo 119 da Lei 5.172 de 66, depois chamamos a atenção em relação ao artigo 121 da Lei 5.172 de 66, o sujeito passivo, né, que pode ser o próprio contribuinte, aqui no caso do artigo 29 da Lei Complementar 214 de 2025, nessa lei que trouxe os aspectos aí sobre o IVA dual, que é a junção aí da CBS com o IBS, né? Então nós temos o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, dual, né? Traz os dois tributos. Então nós temos o fato gerador lá no artigo 29 da Lei Complementar 214 de 2025, né? Então veja que o fato gerador, na forma do que prescreve o artigo 116 da Lei 5.172 de 66, ele tem um momento para a ocorrência, né? Tanto da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, quanto do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Lembrando que a CBS vai substituir aí com o tempo aí o IPI, né, lá do artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal, vai substituir o PIS e também a COFINS, né, a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, das leis complementares número 7 e também 70, né, as duas leis que tratam aí basicamente dessas duas contribuições, que é o PIS, né, e a COFINS, né, e o IBS vai substituir o ICMS, que é o Imposto de Competência do Estado, está lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, e também o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Então, ambos serão substituídos pelo IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, como prevê o artigo 156A da Constituição Federal. Então, nós temos aí o momento da ocorrência do fato gerador, né? O momento da ocorrência que ocorre o fato gerador, né? Efetivamente, como prevê o artigo 116 da Lei 5.172 de 66, e está lá no artigo 10 da Lei Complementar número 214 de 2025, que regulamentou a emenda constitucional 132 de 2023, né? Então, lá no artigo 10 da Lei Complementar 214 de 2025, traz que considera-se ocorrido, ou seja, efetivado, né, naquela forma do parágrafo 1º do artigo 10, o fato gerador, tanto do IBS quanto da CBS, tanto da CBS quanto do IBS. Então, nós temos aí o IVA dual, né? Se vê o IVA dual,
o momento que ocorre, o momento do fornecimento. Então, o momento que se fornece serviço, no momento que se fornece bens, ocorre o fato gerador, então, do IVA dual, que é a CBS mais o IBS, né? Em alguns casos aparecerá a CBS, em outros casos o IBS. Então, o artigo 10 diz assim, considera-se ocorrido esse fato gerador no momento do fornecimento ou do bem ou do serviço, então naquelas operações que envolvam aí fornecimento de bens ou fornecimento de serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada, continuada ou por partes, quando vai prestar serviço por partes ou vai prestar o serviço inteiro, temos aí empreitada, coisa assim. Então nós temos lá que não se confunde com prestação de serviço, lá do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002. Então, o artigo 10 traz exatamente isso, o momento em que ocorre o fato gerador, artigo 10 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, o parágrafo 1º